eletrotécnica. Então, vamos lá. Vou começar aqui com o meu objeto de estudo, que foi o apartamento onde eu moro, que ele tem 9 cômodos e desses 9 cômodos moram 5 pessoas. A tomada ela é alternada entre 127 volts e 200 volts. Aqui nesse slide eu deixei uma curiosidade que eu achei interessante de colocar, que eu não tive a oportunidade de compartilhar em aula, que é o fato de que eu mudei nesse apartamento no final de 2024. E o prédio havia sido recém-construído e a gente foi os primeiros moradores. Então, quando a gente mudou, eles deram a atenção das tomadas errada. Eles informaram de maneira errada, por exemplo, a do banheiro, a da sala, a da cozinha. Então, a gente acabou perdendo alguns equipamentos. Uma das tomadas chegou a queimar e a gente perdeu entre secador, deu problema na geladeira, airfry e muitas outras coisas. Aqui eu coloquei a minha conta de luz e o que ela compõe. Vou arredar aqui para o lado. Aqui. Aí eu coloquei de acordo com as cores que no slide tá. O número da instalação, a classe residencial, que é bifásico, a bandeira, que no caso é amarela, a subclasse, que é residencial, e a modalidade tarifária, que é convencional B1. Agora a gente vai para a parte dos eletrodomésticos. Aqui eu coloquei uma televisão, eu tirei a foto e as informações dela do lado, a fritadeira. Alguns equipamentos não tinham a tabela, então eu procurei na internet os que ainda são comercializados, o chuveiro, a panela elétrica, micro-ondas, a lâmpada, a máquina de lavar roupa, a geladeira e o fogão. Foram esses os eletrodomésticos que eu usei de base para fazer o meu trabalho. Aí aqui eu coloquei a tabela de relação de cargas, que nela tá listado os equipamentos, a tensão de cada um, conforme as informações que a gente tinha pegado anteriormente, uma média assim do uso semanal, porque acaba que eu não fico tanto tempo em casa, então eu estipulei mais ou menos assim no meu conhecimento da rotina de cada um, a potência, a quantidade e aqui em quilowatts o total que todos os equipamentos somam. Aqui eu coloquei o disjuntor, que é um disjuntor bipolar, que é um geral, 4 disjuntores monopolares, a parte interior, 4 disjuntores monopolares. Aí eu coloquei aqui a parte da distribuição, como que é feita a distribuição desse disjuntor, que o primeiro é para iluminação, o segundo para cozinha, o terceiro para tomadas, o quarto para chuveiro. Na parte inferior, a primeira tomada dos quartos, segunda é a área de serviço e o quarto é um outro circuito, como se fosse reserva para máquina de lavar, micro-ondas e etc., que seria como se fosse uma geral. Aqui é a curva de carga, que eu fiz de 30 em 30 minutos, olhando a medição, e ela ficou desse jeito. Achei essa parte do trabalho bem interessante. Aqui eu coloquei um pouco sobre a troca de lâmpadas, e aí eu coloquei aqui para trocar uma lâmpada de forma segura. O primeiro passo é desligar o circuito correspondente no quadro de disjuntores, se não for possível identificar o circuito exato. Recomenda-se desligar o disjuntor geral. Em seguida, deve-se verificar se o interruptor da lâmpada também está desligado. Eu acredito que essa parte é bem importante, porque acaba que a gente acredita que muitas vezes é só ali tirar a lâmpada e colocar outra, assim como também eu acredito que para a troca de chuveiros, e até o assunto do próximo slide, a troca de aqui tá errado.
A troca aqui ficou com o nome correto, mas seria a troca de tomadas. Eu achei essa parte do trabalho também, acho que agregou muito, acho que é bem interessante. E eu acho que também seria interessante, talvez, a troca de chuveiro, porque acaba que quando eu mudei pra cá, a gente queimou dois chuveiros fazendo uma troca. Então, acho que essa parte de como fazer o procedimento, entender tudo, bem interessante. Aqui tem a definição do disjuntor e condutor apropriado de acordo com a planilha. Aqui eu montei uma planilha para determinar qual seria o disjuntor apropriado. E antes de acabar a apresentação, que já deu 5 minutos, é a solução para instalação elétrica. Que eu coloquei separar circuito por uso específico para evitar sobrecarga concentrada, porque aqui tem um disjuntor que tem muitas coisas juntas. Eu acredito que talvez um dia possa acontecer uma sobrecarga. Eu acho que a sinalização dos volts nas tomadas seria muito importante para não acontecer o que aconteceu com a gente, ou então talvez a separação das tomadas, talvez por cor, de acordo com os volts, igual muitas áreas assim de uso público e uso comum de muitas pessoas para sinalizar, às vezes umas são pretas, outras são vermelhas, e é sinalizado por causa disso, talvez facilitaria a identificação do disjuntor com a etiqueta também seria interessante, já para bater o olho e saber qual que precisa ligar e desligar, dependendo da função que você for exercer, que no caso seria a tomada, o chuveiro, a máquina, etc. Respeitar as cores e padrões da NBR 5410 e manter reservas de espaço para novos circuitos no quadro. E o meu trabalho foi esse, acho que o trabalho agregou muito para mim, acredito que eu consegui